história um pouco sombria, que começa com uma profecia de um nobre que iria ter uma filha, só que essa filha dele, ao chegar em uma certa idade, na adolescência, seria espetada com uma madeira específica e iria ficar impotente e só iria dormir a partir daquele momento. Então, com medo dessa profecia, ele pega toda a madeira que é dessa específica e esconde Joaquim. E conforme os anos foram se passando, ela foi crescendo, uma adolescente, até que ela viu uma senhora trabalhando em aquela roda de toca de fiar, que é da história original, que é feita dessa madeira específica. E ela, curiosa com aquele produto que ela nunca tinha visto, ela vai curiosamente tocar e verificar o que é aquilo. Até que uma farpa é enfiada no seu dedo e ela acaba sofrendo a maldição e caindo no chão desmaiada. Aquela funcionária que estava mexendo na roda, assustada, só foge. E o seu pai, ao encontrar ela naquele estado, ele ficou com medo de enterrar ela, não conseguiu enterrar ela, então ele a deixa em uma das casas de caça dele, deixando ela em uma das casas de caça. Ele deixa ela na cama de lá da casa, como se fosse um templozinho onde ele sempre iria visitar. Só que num certo dia, um rei que estava caçando acaba perdendo seu falcão na casa. O falcão entrou. Então ele acaba invadindo a casa para recuperar seu falcão. Que acaba que ele chama para ver se alguém atende ou grita e ninguém atende. Então o que faz ele invadir a casa. Invadindo a casa, ele recupera o falcão dele e ao sair da casa ele topa, quando ele estava saindo, ele topa com a jovem na cama. Então ele vai tentar acordar essa jovem, o que ele acaba falhando e não consegue. E até que, por ser uma jovem muito bela, muito linda, ele não consegue resistir e acaba estupando ela ali mesmo. E aí ele, fazendo tal ato, ele foge depois. O que ele não esperava é que nesse processo ele acabaria engravidando ela e deixando os seus únicos herdeiros, gêmeos, em uma casinha abandonada, fazendo com que ela adormecida parisse as crianças. Com as crianças bebês, recém-nascidos, chorando, duas fadas da floresta acabam encontrando a jovem e acabam que não conseguem acordar ela também. O que só fazem as fadas deixarem os dois bebês amamentando na mãe. Só que em um tempo, um dos bebês ele acaba não encontrando o seio da mãe e acaba chupando o dedo onde tinha entrado a farpa da maldição, o que faz com que ele acabe tirando a farpa e ela acorde. No processo que ela acordou, ela acaba assustada, por ter dois filhos e os dois recém-nascidos. Ela acaba dando o nome de Sol e Lua para as crianças. E ela começa a viver ali mesmo naquela casa, cuidando das duas crianças. Só que o rei, depois de um certo tempo, ele descobriu que ela tinha acordado. E ele acaba voltando e explicando a situação para ela. E eles acabam se apaixonando e ficando juntos. Só que não esperava que o rei era casado nessa época. E a rainha, ela estava desconfiada porque o rei, enquanto dormia, ele estava falando o nome dela, que é Thalia, e o nome das duas crianças, Sol e Lua. Então ela ameaça
servo do rei para contar o que aconteceu para ela. Ele ameaça de morte e ele acaba contando. Nesse processo ela faz uma carta falsificada e manda para ela falando que o rei queria ver os filhos. Ela manda os filhos para o reino e ela pega as crianças e fala para o cozinheiro cozinhar as suas crianças e servir no banquete daquela noite. O cozinheiro acaba não tendo coragem e esconde as duas crianças na sua própria casa. Depois de um tempo, a rainha não satisfeita, ela pede para a Thay ir para o reino e quando ela chega no reino, ela manda queimar ela em uma estaca. Só que o rei acaba chegando nesse processo e impedindo ela de queimar a amante dele. E a rainha, com toda a sua raiva, ela fala para o rei que ele comeu os seus próprios filhos. Só que o rei tem mais poder do que ela, porque ele ordena que ela e o súdito que acabou fofocando morressem na estaca queimados. E o próximo seria o cozinheiro, só que aí o cozinheiro ele afirmou ter escondido os filhos dele e salvado. Então o rei ele agradece e dá uma recompensa para esse cozinheiro. E acaba que a Daria e o rei se casam e ficam juntos o resto da vida, né? Então, Júlia, qual seria a problemática dessa história? Na verdade, a história inteira é uma problemática, né? Mas, comparando com o filme, principalmente, essa parte do estudo do filme é representada por o cara que cortou a asa da Malévola sem a permissão dela. Eu acho que isso tem bastante a ver com o consentimento. Por mais que não seja a Aurora, que o filme é a Bela Adormecida, tecnicamente, por si só, tem essa questão da violação, né? E tem várias questões, porque nessa época, essa história foi criada, escrita por um francês em 1986. Então, além da parte problemática de relatar um estupro numa história, assim, a questão dela se apaixonar por ele depois, criar toda essa romantização em cima de uma situação que não tem justificativa, e sair o rei ainda sei como herói, que a Julia falou um pouco sobre isso, como herói da história, traz um contexto de época muito forte, por causa do contexto histórico mesmo, porque isso aconteceu recentemente. Acho que é mais isso. Agora a gente falar um pouco sobre a história clássica, né, da Bela Adormecida, a história da Disney, que é a mais conhecida. A história clássica, ela é construída de forma que é muito diferente da dos Irmãos Grimm. Ela foi uma adaptação bem diferente, exatamente para que pareça esse conto de fadas. A história começa com o nascimento da princesa Aurora, filha do rei e da rainha. E ela tem uma feiticeira, que no filme se torna uma fada, mas uma feiticeira chamada Malévola, invade o batizado da Aurora para amaldiçoar a criança, dizendo que ela, em seu 16º aniversário, iria espetar o dedo numa roca de friar e ia dormir num sono profundo, basicamente um sono da morte. E o rei e a rainha, sabendo disso, eles pedem para fadas encantadas levarem a criança para uma vila longe dos castelos, para que ela fique longe de qualquer possibilidade de se encontrar com uma roca de friar sem completasse seu 16º aniversário. Então as rocas são queimadas, todas as rocas do reino, porém eles ainda isolam a menina para prevenir que nada disso aconteça. Durante a história, é uma história bem curta, a personagem principal da Aurora tem pouquíssimas falas, mas ela vai crescendo nessa vida umas falas que criam ela. E ela conhece o príncipe na floresta, onde ela se apaixona por ele. Eles cantam uma canção, tem vários detalhes do desenho, sobre também a comemoração do seu 16º aniversário. E quando a maldição
maldição concretizada, ela estava indo para o castelo e espetando o dedo em uma roca de fiar. E aí ela dorme em sono profundo por muito tempo e ela é acordada com um beijo em sua boca dado pelo príncipe que ela tinha se apaixonado na floresta. Ela acorda e a maldição é quebrada, porque tinha essa exceção de que a maldição só seria quebrada se a pessoa recebesse um beijo de amor verdadeiro. O amor verdadeiro seria o único capaz de quebrar essa maldição. Como ocorre a construção da princesa clássica Maria? Bom, a princesa clássica, assim, a Bela Adormecida é uma delas, né? A primeira princesa, pelo menos da Disney, foi a Branca de Neve. E a princesa clássica, ela vem de uma ideologia muito patriarcal, muito, né, europeia. A maioria dessas histórias são feitas na França, Itália, Dinamarca, esses países. E essas histórias, elas têm muita influência europeia, uma influência que vem de uma política muito patriarcal. Então, a imagem da mulher que vai ser construída é aquela de pureza, é aquela de delicadeza, aquela imagem bem, meio que assim, até mesquinha mesmo, assim, de uma mulher que não tem características além de ser delicada. Tanto que, como eu citei no filme clássico, a Aurora nesse salmo de a mulher fala 5 vezes. Então, assim, é o filme dela. Então, é algo bem assim, realmente, para que a mulher não tenha uma postura autônoma, é algo que coloca a mulher numa caixinha e onde, por conta do acesso ao mundo, né, infantil, em estado de educação, a imagem da mulher é construída, passada para as outras mulheres também. Isso vem de uma questão ideológica patriarcal, muitas vezes religiosa, veio pela vestimenta da roupa, veio pelo estilo das princesas, que começaram só a ser diversificadas a partir do longo dos anos, quando isso foi cobrado pelas empresas, quando eles viram que daria lucro, depois, por meio dessa cobrança, eles viram que daria lucro. E aí essa formação de outras princesas com outras etnias, com outras culturas acontece. Hoje em dia temos a Moana, hoje em dia temos a Mulan, que é um pouco mais antiga, mas ainda assim. A história da Pocahontas, inclusive, só que a da Pocahontas tem uma grande problemática, porque a história da Pocahontas não é. Sim, eu acho que tem uma relação aí com você falou da Pocahontas. Aqui também, ela é tipo, na história antiga, ela é estuprada e ela se apaixona por uma pessoa que estuprou ela, porque ela não acredita como uma violação. Então, essa questão de abafar as violações e colocar a mulher numa postura completamente passiva. A princesa clássica ela é construída dessa maneira. Hoje em dia, por conta do mundo quente, assuntos novos, assuntos atuais, com características diferentes para as personagens, as empresas obviamente mudam pelo lucro que isso vai render a elas para não receber críticas pesadas como se eles estivessem fazendo essa história de religião. Mas essa é a construção da princesa clássica. A princesa clássica, que até hoje está no imaginário da construção feminina. Muitas meninas que se inspiram nessa delicadeza, nessa passividade e não numa postura realmente autônoma do que é ser mulher, mas é uma imagem configurada e elaborada por uma indústria patriarcal do que é ser mulher. Bom, Fernanda, você pesquisou sobre o conto clássico. Então, qual relação você percebe diante do conto clássico ao atual? Bom, a gente já contou sobre o conto clássico. No conto atual, a Malévola ela é a protagonista. Ela, na verdade, não é uma vilã. Ela é uma fada lá de um reino. E o reino do pai da Aurora era contra esse reino de fadas. E aí, só que a Malévola, na infância, ela se apaixonou por um cara que trabalhava com o rei, chamado de Estevam. E eles namoraram, namoro de infância, assim, e adolescente. E aí ele trabalhava com o rei. E aí quando o rei tinha essa guerra, o rei lá da Aurora, que é de fato, pede pra matar a Malévola, o antigo amor dela. Ele não tem coragem, né, de matar ela, então ele vai lá e corta as asas dela enquanto ela dorme e ele leva aquelas asas pra dizer que matou ela, né? Aí ela fica com muita raiva dele, fica com muita raiva do rei e joga a maldição pra filha do Estevam, que depois disso ele se tornou rico, né? Então ela lança essa maldição pra Aurora. E aí a Aurora mora lá com as fadas, igual no clássico. Só que aí a Aurora, ela
relação. A relação que eu crio assim é que, tipo, a Aurora, ela teve um príncipe e tal no filme, mas não era o amor da vida dela. Eu acho que o amor verdadeiro que ela sentiu mesmo foi com a Malévola, foi algo que ela nunca tinha sentido na vida dela. E diferente do conto clássico, o príncipe era quem salvaria a vida dela e mostraria o lado bom da vida, que é o que a Malévola faz. Mostra, é um afeto de mãe pra ela. Qual é a maior notável diferença entre os vilões de antigamente e hoje? Eu acabei focando mais na parte sobre vilões, porque é notável que vilões atualmente são realistas. Antigamente, os vilões serviam como um obstáculo no caminho do herói. Para vilões, eles serviam como um objeto, um obstáculo no caminho do herói. Apenas isso. Devido a isso, os vilões não tinham uma história. Eles não tinham um motivo do porquê a pessoa que está lendo ou assistindo gostar do filme. Porém, os tempos passaram e hoje em dia as pessoas têm uma visão mais realista sobre os contos de fadas. E por causa disso, o vilão ganhou uma história. Os vilões ganharam uma história. Uma razão do porquê eles são ruins. Algo que é muito notável no conto da Malévola, no filme da Malévola. Porque Malévola, ela começa como apenas uma fada que acaba sendo traída por seu amor verdadeiro, que ela acreditava ser seu amor verdadeiro. E devido a isso, quando esse amor verdadeiro dela, esse amor dela, acaba tendo uma filha, acaba se sucedindo após trair ela amaldiçoou a filha dele. Com ela sendo... Aí ela cai no sono, quando ela furasse o dedo na... Qual o nome disso? Palca de fiasco. E fosse apenas acordada por um beijo de seu amor verdadeiro. E Malévola diz isso porque ela não acredita mais no amor verdadeiro. Ela ganha uma história. E por causa disso, muitas pessoas acabam se reconhecendo em Malévola com essa história. Porque ela não é só a protagonista do filme, algo que é muito diferente dos contos originais, porque nos contos é a Aurora a protagonista, mas ela também ganha uma história de redenção, porque ela não só amaldiçoa a filha do rei, mas ela também passa a gostar dela, porque ela acaba ficando em aproximação. Então, basicamente, os vilões de antigamente não possuem história, atualmente eles são mais realistas. É porque eu acho que é uma discussão filosófica também. Ensina que antigamente as pessoas eram más porque elas eram más. Aí há uma humanização lá, tipo, essa pessoa é desse jeito porque tem uma história de trauma, de alguma coisa que aconteceu antes. Uma razão para ser mal. Então, há essa identificação por parte do público, porque essa idealização de perfeição que nós tínhamos antes com as princesas já não é mais real. Isso é discutido hoje em dia. Então, tem essa identificação com os vilões. Por isso, por eles terem uma história. Na verdade, eles nem são mais vilões, realmente. Vilões são aqueles que atrapalham o caminho do herói por pura maldade. Mas atualmente eles deixaram de ter esse título fixo de vilão e agora são mais chamados de antagonistas. A Malévola é a antagonista da própria história. E antigamente eles não tinham... Era mais uma parte, porque quando tem um ponto heróico, falando mesmo de construção textual, precisa ter um empecilho para ter um plot twist no final. Então o vilão ele tinha que existir, tinha que ter alguma coisa para o herói combater, porque senão ele não é um herói. Tipo, então o vilão que forma um herói, não o herói que forma um vilão. E as pessoas começaram a perceber isso.